A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na segunda semana do tempo comum, 20 de janeiro de 2025. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da missa de hoje, encontramos na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos de 1 a 10. O salmo responsorial será o Salmo 109, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O evangelho será de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, define o sacerdócio, chamando-o de sumo sacerdote. Este ser humano é tirado do meio dos homens, de uma comunidade, portanto consagrado, separado. Depois é instituído, portanto preparado, formado e enviado a favor dos homens, da mesma comunidade de onde ele saiu, para o serviço para os homens, a humanidade, nas coisas que se referem a Deus, que a humanidade precisa expressar, celebrar. E fará isso através da oferta de dons e sacrifícios pelos pecados. A religião se dá nesta ponte, neste trânsito do ofertório de sacrifícios agradáveis a Deus, pelos quais a humanidade suplica a reconciliação, portanto, o perdão de suas rupturas, de seus pecados. Em relação a estas rupturas e pecados, o sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo se sente cercado por isso, de suas fraquezas. Exatamente por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios pecados. Até aqui, o autor do texto desenha, configura o exercício e o perfil, a personalidade do sacerdote segundo o judaísmo. E, portanto, devia ser assim, um sacerdote perfilado, aprimorado, um sumo sacerdote. Ninguém deveria se tornar sacerdote e atribuir-se esta função de qualquer maneira, por qualquer título. Não. Abraão foi designado por Deus para isso, Arão foi designado por Deus para isso, e, desse modo, também Cristo o foi. Porque não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sacerdote, mas foi o Pai que disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Isso também ouviremos cantado no Salmo de hoje, no Salmo 109. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus exerceu o seu ministério sacerdotal na oferta de sua própria vida e seu sofrimento redentor, com grande clamor e lágrimas, com súplicas e preces durante sua vida terrestre, para Deus, que era capaz de salvá-lo da morte. Mas o Filho passou pela morte, aprendeu a obedecer
mediante o sofrimento. O sofrimento foi a escola da obediência para Jesus. E, na consumação da sua vida, ele se tornou causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, que obedecem a ele. É assim então que é desenhado o exercício do sacerdócio supremo de Jesus para o autor da carta aos Hebreus. É assim também que esperamos os nossos sacerdotes, quer os batismais, portanto todo batizado, como os ministeriais, os presbíteros, os diáconos, os episcopos, os ordenados, sejam em relação às coisas de Deus para com o povo. Homens de misericórdia, homens de coração, que tenham no peito algo parecido com o sagrado coração do Filho de Deus. No Evangelho, Jesus é indagado sobre o jejum. Por que que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam e os de Jesus não jejuam? O jejum era a prática da expectativa do Messias, algo adventício, preparatório. Ora, Jesus tem consciência de quem é. A sua consciência cristológica, messiânica, de ungido do Pai, de enviado por Ele, é plena. Jesus não espera mais nada por ninguém. O esperado, o Messias, é Ele, e já está no mundo. Quem não o reconheceu é que faz uma pergunta retórica dessa, a respeito do jejum. Mas quem sabe que é Ele mesmo, o próprio Messias, pode até dizer aos seus discípulos, o noivo que vai casar-se com a humanidade, a sua noiva, já está com os amigos. E se isso está acontecendo, não há necessidade de os discípulos de Jesus jejuarem, porque a expectativa, a esperança já está realizada. O noivo está com eles. Acontece que daqui a um tempo o noivo vai ser tirado, Jesus vai morrer. Aí sim será a hora de novo de jejuar. O jejum que nós fazemos, além de uma libertação interior e uma caridade para com os outros, para nós tem que ter este aspecto escatológico também. Nós estamos esperando o Senhor voltar. E enquanto Ele não volta, o nosso jejum é prática de esperança. É conversão. É libertação. A gente jejua para se libertar de todas as rupturas, todos os pecados que a gente faz contra Deus e contra as pessoas, contra tudo. O jejum é um propósito de comunhão, de emenda, de reconciliação, de conversão. Daí que toda sexta-feira é dia de jejuar. A Quaresma é tempo privilegiado para isso. No Advento também. Mas nas grandes ocasiões se deve fazer um jejum. Uma grande graça também é bem-vinda quando precedida por um santo jejum. O jejum tem um valor enorme. O jejum é alcance de uma alta liberdade interior perante Deus das coisas que nos prendem. Manifestação da libertação. Por isso, Jesus diz, o noivo está aqui. Está para casar com a sua noiva, a igreja. Não há necessidade de jejuar, por agora. Nós que estamos esperando o noivo voltar em definitiva, praticamos o jejum, sim, atualmente. O jejum, então, tem este aspecto novo dado por Jesus. Não cabe mais nos moldes antigos. Os moldes antigos, com o jejum renovado, é colocar vinho novo em recipientes velhos. O vinho novo vai arrebentar os recipientes. Os odres eram pequenos sacos de couro bem costurados, bem
lacrados para guardar o vinho, e odres velhos eram arrebentados pela força que o vinho novo tem. Então, é necessário também aprender isso de Jesus hoje. Estas manias de saudades de um tempo que não se viveu. Estas manias de buscar coisas do passado em todos os sentidos para tentar impô-las agora, não dá certo. Vira teatro. Vira teatro que parece atrair os olhos curiosos e o fascínio de alguns, mas isso não salva ninguém, não. Estamos em tempos novos. Precisamos de métodos novos, de testemunho novo, da novidade do Espírito, não das velharias que os novos atualmente vão buscar para impor como uma novidade. Não. Nós estamos farejando o que o Espírito de Jesus está nos indicando. Nós estamos ouvindo o que o Espírito de Jesus está dizendo à igreja e às igrejas. A novidade é Jesus. O vinho novo é Jesus. E o odre novo tem que ser cada um no seu tempo. Que Deus nos abençoe com a graça da novidade de Cristo Jesus num mundo velho, caquético, que precisa ser renovado também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.